Muito bem, pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Vamos começar mais uma aula aqui sobre medidas de variabilidade. Então, seguindo a nossa apostila aí, vamos tentar ser o mais prático possível aqui, tá? Então, eu vou começar com um exemplo sobre medidas de variabilidade, tá? E vou comentando aqui a respeito de variância, né? Onde, na verdade, a variância nada mais é do que uma divisão. O seu numerador, a soma de cada valor somatório, de cada valor menos a sua média. Essa diferença eu vou levar ao quadrado. E na parte de baixo da fração, no denominador, dividir pelo número de elementos menos 1 por ser a amostragem. Tá? Tem a ver com graus de liberdade, mas não é um assunto do momento. Então, simplesmente uma fração, tudo bem? Onde eu vou fazer a somatória de cada elemento menos a sua média. Essa diferença eu vou levar ao quadrado e vou depois dividir pelo número de elementos menos 1. Isso daí é a nossa variância amostral, que ela é o símbolo S ao quadrado para a amostra. Tendo uma vez isso, nós vamos fazer ela na prática, eu consigo simplesmente ter o desvio padrão, que nada mais é do que pegar a nossa variância amostral, que é uma medida ao quadrado. Não tem muito sentido você falar ela ao quadrado, né? E nós vamos colocar então na raiz para que ela tenha a sua resposta linear aqui. Tudo bem? Então, digamos, considere os dados bem facinho para nós possamos desenvolver, tá? 3, 5, 7, 7, 8. Para determinar a variância amostral, nosso S ao quadrado aqui, maiúsculo, minúsculo, não importa, podemos construir uma tabela aí, se você quiser fazer uma tabela para te ajudar também, pode, sem nenhum problema, ou pode fazer diretamente cálculo com a mão aí, com a sua caneta e seu lápis. Então vamos construir uma tabela para a nossa aula aqui ser mais prática. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a média, para depois fazer cada elemento desse menos a média, que a diferença é chamada de desvio, né? Vamos lá fazer então. Então, essa aqui está a tabela. Vamos para o Excel. Veja, já deixei ela pronta aqui para nós não perdermos muito tempo, né? Então, a primeira coisa, eu preciso da média desse conjunto de valores. Bom, no Excel você pode calcular a média, já sabemos, com o comando de média. Eu vou fazer a somatória, tá? Aqui, veja vocês. Cada elemento desse menos a média. Então, vou fazer. E sempre começa com igual, né? 3 menos a média. Tá? Eu vou colocar um cifrão aqui na frente do 10, só clicar ali, porque eu quero preservar sempre o 10. Quando eu for fazer, fica mais fácil. Veja. Então, se eu arrastar com o cifrão, veja aqui agora, é o 5 menos o 10, ou seja, o A5 menos o 10, o A6, que é o 7, menos o 6, que é o 10. Veja que o cifrão, ele congela o 10, né? Então, pode ver que agora é o A7, o A8 sempre congelou o 10. Em vez de ficar fazendo um por um, essa diferença, né? Bom, aqui eu vou só inserir mais uma linha para não ficar muito junto. Se eu fizer a soma, vejam vocês que a soma... Essas aqui são as diferenças de cada valor menos a média. Claro, se a minha média deu 6, aqui a diferença deu 3, o número é 3, a diferença é menos 3. 3 menos 6, o sinal do maior. 5 menos 6, sinal do maior. 7 menos 6, sinal do maior. Que é 1 positivo. 7 menos 6, 1 positivo. 8 menos 6, 2. Muito bem, esta aqui são os nossos desvios. Se eu fizer a soma disso daqui, veja, somar desvios, porque são todos a distância de cada um em relação à média, você concorda? É a distância de cada um em relação à média, a diferença de cada um em relação à sua média. Vai dar zero. Então, por dar zero, lembra que a nossa variância é a soma dos desvios dividido por n menos 1? Ficaria zero sobre n menos 1. N, nós temos aqui 5 elementos, nosso n é 5. Daí ia dar zero como variância, né? E automaticamente
0 no desvio padrão, não tem sentido. Então, alguns autores, a saída aqui indica, alguns colocam módulo, mas aqui nós vamos colocar, seguir a maioria aí, coloca elevar ao quadrado, então, esses valores aqui eu vou elevar ao quadrado. Então, esse chapeuzinho 2, é chamado chapéu mesmo, circunflexo, né? Significa elevado ao quadrado para o Excel. Então, igual, eu vou elevar o menos 3 ao quadrado. Veja, só você colocar o chapeuzinho aqui, ele aparece. Quando você coloca o 2 na frente, então eu vou elevar o meu B4, ou seja, o meu menos 3 ao quadrado. Olha lá, dá 9. Vou fazer isso para todos eles. Ou eu puxo bem aqui nesse cantinho aqui, ó, quando ele virar esse pretinho, você segura o mouse e puxa. E você vai ter esses valores ao quadrado. E se você fizer a soma, vejam vocês, senhores e senhoras, soma. Se eu somar isso daqui, esses valores ao quadrado, eu vou ter um número ao quadrado, 16. Veja que de 0 nós fomos para 16. Muito bem. Então, esses valores aqui, esse valor 16 é um número ao quadrado. E eu vou dividir por n-1. Quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa variância nada mais é do que a somatória, já foi feito, da diferença ao quadrado de cada elemento, menos a média, né? Deu, então, 16 dividido por n-1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1, 4. Já podemos fazer direto 4. Então, eu tenho aqui uma variância de 4 ao quadrado. Digamos que isso daqui fosse nota, tá? Então, eu tenho a variabilidade aqui, deu 4 ao quadrado de nota. Uma nota de prova, por exemplo. Então, de 0 a 10, um aluno tirou 3, outro 5, 7, 8. A média deu 6 e a variabilidade dele deu 4 ao quadrado. Não tem sentido falar 4 ao quadrado. Então, agora, para voltar ao seu valor, sem ser raiz quadrada, sem ser ao quadrado, eu tiro a raiz. Como é que eu tiro a raiz quadrada no Excel? Só escrever raiz. Vou colocar aqui. Vejam, senhores, agora que eu tenho, então, uma variabilidade de 2. Tá? Então, resposta. Meu desvio padrão é 2. Tudo bem? Vamos continuar, então, aqui a nossa aula aqui. Tá? Simples assim. Então, fizemos com poucos dados aqui, com meu n de 5 elementos. Tá? Meu n aqui, ó. Meu n igual a 5 elementos. Você pode, agora, com quantos elementos você queira fazer, o jeito é esse, tá? Então, vamos continuar aqui agora. Então, veja que ficou 16, 5 menos 1, 4. O desvio padrão é raiz de 4, 2. Pronto, acabou. Agora vocês vão fazer exatamente a mesma coisa com os exercícios aqui, né? Então, são 4 exercícios. Eu tenho uma variável x, outra y, z e p. Então, agora, 12, 9, 7, 5, que seja notas, não importa. O que ele quer? Ele quer a amplitude, a média, a variância e o desvio padrão. Eu não falei da amplitude, mas eu volto lá e falo amplitude. Cabe aqui, ó. Amplitude. Amplitude. Amplitude nada mais é do que o maior valor menos o menor valor. Qual que é a diferença entre o maior valor e o menor valor? Então, o maior valor aqui é o valor máximo menos o mínimo. O máximo aqui, o mínimo aqui, que é 3, se eu fosse calcular a amplitude. Pronto, a nossa amplitude aqui, deixa eu pegar esse pincel, essa brocha aqui, ó, ela serve para copiar todos os elementos da minha célula e você não precisa ficar pintando de amarelo de novo, nada. Tudo que tiver de característica que você fez aqui, ela herda, digamos, o DNA aqui do que vocês fizeram aqui, tá? Vou trocadilho aí. Então, vamos lá. Então, vocês vão fazer para isso daqui, a amplitude, a média, a variância e o desvio padrão do conjunto populacional, né? Então, tá tudo aqui. Tudo bem? Vocês vão treinar isso aqui. Deixei as respostas aqui para que vocês treinem e vejam se acertaram ou não, tá? Dúvidas depois vocês falam comigo. Tem vários canais de abertura que falar comigo. Tudo bem?
Vamos continuar então. Por último aqui também, vamos falar sobre o coeficiente de variação. O coeficiente de variação também é uma fração que ele vai, na verdade, verificar o quanto que o nosso desvio padrão representa em termos, pode ser percentual, em relação à média. Então é só você dividir o desvio padrão pela média, o quanto que o desvio padrão representa em relação à média. Tá? Então, no nosso exemplo, o nosso desvio padrão, você lembra que é 2, a nossa média é 6, dá 0,333, pode deixar em decimal ou pode deixar em porcentagem. Tá? Um comentário antes de nós irmos lá fazer, o que ele representa, então, quanto que ele é significativo aqui. Pois daqui, essa leitura aqui eu vou deixar para vocês, tá bom? Quero mostrar isso daqui, ó. Então, o coeficiente de variação, se ele for menor ou igual a 25%, ele é razoavelmente homogêneo. Homogêneo é que os dados eles são mais agrupados, tá? Então, uma possível classificação pode ser a seguinte, ó. Inferior a 10%, menor que 10%, ele é bem homogêneo. Uma homogeneidade entre 10% e 30% relativa, tá? Uma homogeneidade meio relativa, assim, média homogeneidade. E uma variabilidade muito alta se ela for superior a 30%. Vamos ver o nosso? Aqui. Então, cabe aqui o nosso coeficiente de variação. Acho que cabe mais uma linha aqui, para sermos completos aqui. Nosso coeficiente de variação. Coeficiente de variação, chamado de CV. Nada mais é, sempre começando com um sinal de igual, nosso desvio padrão, dividido pela média. Olha lá, 0,33333. Quer deixar em decimal, quer deixar em porcentagem. Porcentagem com duas casas decimais, está de bom tamanho. Deixa eu deixar aqui também, cadê a brocha? Aqui. Pronto. Nossos tópicos estão completos aqui, ó. Média, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Opa, tirou aqui, ó. Dependendo da situação, até indicado. Tudo bem? Voltando. Então, exercício de aprendizagem. Então, tem o meu N aqui de 4 elementos. Você vai fazer a mesma coisa, tá? Pode aproximar, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Então, um coeficiente de variação aqui de 52,2% é bem alto, porque é acima de 30, né? O nosso aqui deu 33, também acima de 30 é alto. Uma alta variabilidade, alta variabilidade. Não é homogêneo, tá? Os dados têm uma alta variabilidade em relação à média. Também tem mais exercícios para vocês treinarem. Esse exercício aqui de colesterol de 52 estudantes. O nosso N é 52 agora, hein? Então, nós temos aqui colesterol. E vocês vão fazer isso aí também, tá? A média deu 167 miligramas por decilitro e o desvio padrão de 32. E então você pode escrever que a média, os artigos científicos escrevem que a média fica 167, mais ou menos desvio padrão, para mais ou para menos, tudo bem? Há uma regra empírica que mostra que os dados, eles ficam então dentro de uma variabilidade. A média mais um desvio padrão ou a média menos um desvio padrão, então elas vão variar de 135 a 199. Então, esse intervalo ele é uma distância dentro da média de um desvio padrão. A média é 167. Se eu tirar um desvio padrão que é de 32, cai para 135. Se eu aumentar, um desvio padrão vai para 199 miligramas por decilitro. Então, essa variação de um desvio padrão para menos ou para mais estão dentro de uma faixa de desvio padrão. Ou seja, todos esses alunos aqui, empiricamente falando, dentro dessa faixa entre 135 e 199, aproximadamente 68% dos meus dados estão dentro dessa faixa. Tá? Se eu alargar ela mais, pegar 167 e avançar 2 desvio padrão, né? Mais 64, ou 167, menos 2 desvio padrão, ou seja, menos 64, eu vou chegar de 103 a 231. Eu alarguei, né, o nosso intervalo. E ficou mais largo. Então, uma faixa de 2 desvio padrão de distância da média.
Então, 95% dos meus valores vão estar aqui dentro dessa faixa. E, por último, a minha média, menos 3 desvio padrão de distância, ou a minha média, eu somar mais 3 desvio padrão de distância, eu vou ter um intervalo de variação de 71 a 236 miligramas por decilitro. São uma faixa de 3 desvio padrão, ou seja, 99% dos meus dados estarão dentro desta faixa bem larga. Então, é a regra 689599, tá? Essa regra, se você colocar aqueles dados de colesterol num histograma e verificar, suponhando que ele tem uma normalidade, senão não é o caso, mas suponhando que pré-requisitos tendo uma normalidade, então veja, a minha média está aqui, representada pela letra grega mi, tá? Que é de 167. Então, ela vai variar dentro desse intervalo de variação, que é um desvio padrão para menos ou para mais. Aqui, esse símbolo aqui é para amostragem, mas tudo bem, serve. Tá? 68% dos meus dados. Aqui está, ali na regra empírica, está arredondado para facilitar. Se você alargar daqui 2 desvio padrão, ó, 2 desvio padrão antes da média e 2 desvio padrão depois da média, eu tenho 95% dos meus dados. E para 3 desvio padrão da média, daqui até aqui, tem 99,73. Nesse exercício ele deu até 4, mas pode ver que o ganho, o ganho aqui é muito pouco, 99,7 para 99,9. Então, normalmente, essa cauda aqui ela é muito pequenininha, tá? No desenho parece que ela é significativa, mas não é não, tá? Então, até 3 desvio padrão, os dados podem estar localizados aqui dentro. Então, dentro desse intervalo, 68% dos meus dados se encontram, ou encontram-se dentro desse intervalo. Para 2 desvio padrão, 95%, e para 3 desvio padrão, quase a totalidade, 99% dos meus dados. Tudo bem? Aqui fala um pouquinho mais também do coeficiente de variação, tudo bem? E aqui um pouco de percentis e quartis também, para que nós possamos entender um pouco melhor. Então, é o seguinte, deixa eu verificar aqui. Falando daqueles dados do colesterol 52, né? Digamos que eu possa colocar aquelas 52 observações em uma linha reta, todo mundo enfileirado aqui, tá? Da menor observação, por exemplo, até a maior observação. E eu quero, vejam vocês, senhores, deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó, tem o primeiro quartil. Aqui, ó, são os 25% dos menores. Imagina que vocês estão numa fila aqui, de colesterol, do menor colesterol à minha esquerda, indo para a minha direita, o maior colesterol. Então, vejam vocês que eu tenho o quê? Nesse primeiro quartil, ó, eu cortei 1, 2, 3. Eu tenho 3 linhas aqui, ó. Dividindo, essas 3 linhas dividem em 1, 2, 3, 4 partes, a quantidade desse pessoal aí, colocando em ordem aqui. Então, tem 4 grupos, onde o primeiro grupo aqui são as 25 menores observações. Esse outro grupo aqui são os próximos 25, chegando até aqui, ó. Então, eu tenho daqui do começo até aqui a metade, obviamente, os 50 menores observações, com mais 25% daqui até aqui, eu chego a 75% das menores observações, desde o começo até aqui a 75%. Ficando aqui, então, por último aqui, as 25% das maiores observações. Obviamente, então, que cada parte dessas, são 4 partes, né? Elas são divididas no primeiro quartil, chamado de Q1, segundo quartil, ou mediano, né? Que é a metade, 50% à esquerda e 50% à direita. E terceiro quartil, eu tenho mais 25%, ou 75 percentil, que fala, né? 75 percentil, 50 percentil, 25 percentil também, se preferirem. Bom, o que eu quero dizer também é que entre o primeiro quartil, que é 25%, entre o primeiro quartil ao segundo quartil, e do segundo quartil ao terceiro quartil mais 25%, aqui dentro eu tenho 50% das minhas observações. Ó, é importante saber isso, hein? 50% das minhas observações estão entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. É óbvio para vocês isso? Tranquilo, né? E ficando aqui para as caudas,
25% das menores observações e aqui, do Q3 para frente, das 25% das maiores observações. Então, aqui eu tenho 50% das minhas observações estão aqui dentro, entre o primeiro e o terceiro quartil. Se eu for representar isso no Minitab, eu representei, deixa eu diminuir um pouco para que caiba aqui. No Minitab, eu fiz esse valor aqui, cada ponto desse é uma observação, tudo bem? Então, percebam vocês que nós temos o colesterol colocado em ordem aqui, desde o menor, um pouco menos de 120 aqui, até o maior aqui, quase 260. Veja que a grande concentração dos valores estão aqui, tá? Esse vermelhinho aqui parece uma mira, é a minha mediana. Essa bolinha azul em destaque eu pedi para colocar no computador, no Minitab, é a minha média, muito próximos. Mas veja como há uma dispersão dos valores para cá e um pouco para baixo também. Eles estão ordenados, tá? Então, mas a grande maioria se concentra aqui, ó. Tá? O que eu precisava saber aqui é onde está o meu primeiro quartil, meu segundo quartil, ou mediano. Bom, a mediana já sabe, nós já sabemos. Então, onde está o meu primeiro quartil e meu terceiro quartil aqui. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Tá? Vejo os senhores aqui, então, que eu tenho aqui o primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. Então, é fundamental aqui, então, que nós saibamos a diferença aqui entre os quartis. Qual? Entre o terceiro e o primeiro, lembra? Onde estão localizados 50% dos valores, ó. Eu preciso saber quanto que é essa diferença, quanto que é o meu terceiro quartil, quanto que é o meu primeiro quartil. Então, assim que eu souber essa diferença, os valores de Q3 e Q1, eu faço Q3 menos Q1 e dentro dessa diferença eu sei que 50% dos valores estão aqui de concentração. Pois bem, então, vou explicar aqui, a gente faz tudo isso no Excel. No Excel é uma consequência disso. Então, nós temos 52 estudantes, meu N é 52. Então, para que nós saibamos o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil, nós precisamos saber como. Lembra? Eu vou pegar o primeiro quartil, são os 25% do primeiro, o segundo quartil, 50% e o terceiro quartil, 75%. Aqui representados em 0,25, 0,50 e 0,75. Então, o primeiro quartil, 25% vezes o número de estudantes, 52, N. Então, 0,25 vezes N, ou seja, 0,25 vezes 52, ou seja, se você fizer isso, vai dar a 13ª posição. Opa, deu um número inteiro, lembra disso? Deu um número inteiro, então é a minha posição mais a quarta, mais a próxima posição, que é a 14ª, dividido por 2, a média. Ou seja, a minha... Aí você vai ter que verificar qual que é a 13ª posição, mais a 14ª, ou seja, 143 mais 143 dividido por 2, tá? Então, aqui, cadê? Aqui já estão ordenados, teria que verificar qual que é a minha 13ª, 14ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 143 mais 143 dividido por 2 vai dar os 143. Deixa eu ver aqui. Ó, tudo bem? Então, resposta do primeiro quartil. Resposta, 143 mg por decilitro. Segundo quartil, mesma coisa. Em vez de 0,25, você vai multiplicar por 0,50, que você vai sempre somando no 0,25. Então, ficou 0,25 vezes 52. Peraí, não, aqui é um erro de digitação. 0,50, né? Metade de 52. Então, vai dar 26. Vamos até salvar já isso daqui. Erro de digitação, tá, gente? Tranquilo. 0,50, metade de 52. 26, 26ª posição, ou seja, não deu número com vírgula. Então, vai ser a 26ª mais a próxima, porque deu um número exato. Quando dá número exato, é a 20ª, é a posição que ele tem, mais a próxima posição dividido por 2. Tá? Porque deu exato. Tá? Se não tivesse dado exato, tivesse dado 26,1, a resposta seria o número que estivesse na 27ª posição, a próxima. Tudo bem? Que seria, no caso, 162, se tivesse com vírgula. Mas não é o caso. Então, se deu o número inteiro, 26, 26ª posição. Então, a minha resposta vai ser
o número que está nesta posição, mais a próxima posição inteira, dividido por 2. Se você for lá e contar, vai dar 159 mais 162, 26ª mais a 27ª, dividido por 2, ou seja, a metade do caminho entre 159 e 162, 160,5. Resposta é essa. E já sabemos o Q2. E o Q3, para finalizar, 0,75 vezes 52 vai dar a 39ª posição, também o número sem vírgula, ou seja, então é 39ª mais a 49ª, dividido por 2, que vai dar 188 mais 192, dividido por 2, 190. Então, os nossos quartis são, primeiro quartil, 143, segundo quartil, ou mediana, 160,5, terceiro quartil, 190. Vamos saber a diferença interquartil aqui. Ou a amplitude, ou diferença, mesma coisa. A amplitude entre os quartis. Qual quartil? O terceiro e o primeiro, tá? Vamos lá. Vamos indo devagar aqui. Então, a amplitude, uma diferença de variação, né? Uma ideia de quanto varia 50% dos dados. Perfeitamente. Nós vamos ter que usar também para identificar os valores discrepantes, chamados outliers, né? Vamos falar um pouco mais deles também. É qualquer valor, né, que se destoa muito dos outros valores, né? Mas se destoa quanto? Quanto que ele é considerado um valor atípico dos outros? Tá? Alguns autores divergem um pouco, mas qualquer valor que seja 1,5 vezes, 1,5 vezes o tamanho da nossa amplitude entre os quartis, o terceiro e o primeiro, tá? Então, que ele esteja abaixo de Q1, essa diferença aqui, ó, precisamos saber ela. Ou acima de Q3. Muito bem. Então, vamos verificar aqui. Intervalo interquartil. Então, precisamos saber quanto que é a diferença do Q3 menos o Q1. Então, Q3, 190, Q1, 143, 190, o que que tá? Colocou aqui Q2, ele colocou Q2 aqui, será que foi uma digitação também, né? 190, 143, 47. Os dados centrais, porque está 160, está errado aqui. Está errado aqui. 143. Deixa eu ver, 143. Essa diferença aqui vai dar 47. Vamos seguir. Então a diferença é 47, porque é o Q3 menos o Q1. 190 menos 143. Ok. Então essa é a diferença. 47. O diagrama de caixa ou de Mareskin Box Plot, eles precisam justamente desses valores, tá? O que é aqui o diagrama de caixa ou box plot? Tá aqui. Segundo Rotondaro, nós temos aqui os nossos dados do box plot, representando isso daqui, tá? Onde... Isso aqui é um desenho do autor, tá? Desenho representativo. Aqui é o valor mínimo, essa ponta aqui. Isso aqui é chamado bigode, onde nesse bigode estão os 25% dos menores valores. Essa linha aqui é o nosso limite inferior, que ela corresponde a 1,5 vezes o tamanho da amplitude interquartil. Ou seja, se aqui é o Q1, essa linha aqui é o Q1, tá? Essa segunda linha é o Q2, a mediana. Essa segunda linha é o Q3. E tem a régua aqui, isso aqui é uma régua, né? Que eu teria que ver aqui, está representando. E aqui é o maior valor. E aqui é um limite superior, tá? Veja que tem uma estrelinha aqui chamada de outlier. Por quê? Porque são valores que superaram esse limite superior aqui, ó. Então é chamado outlier. É um valor? Sim. É o valor máximo? O valor máximo é aquele considerado que não supera o limite superior, tá? Os outliers, dependendo da ocasião, você retira ele das suas medidas aí, dos seus cálculos e refaça sem os outliers, porque às vezes eles
mascaram, dependendo da ocasião. Ou, dependendo como for, você não retira. Limite inferior, também aqueles valores que ultrapassam o limite inferior, chamado outlier. Então, o limite mínimo é esse. E o que nós temos que saber para saber um outlier é simplesmente verificar quanto que é um limite superior e quanto que é um limite inferior. Tudo que for acima ou abaixo, ok, é um outlier. Tá? No Minitab, ele deu aqui as variáveis, né? Ele já coloca automaticamente o número de elementos, a média, o desvio padrão, ele já calcula o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Às vezes eles destoam um pouco do Excel, tá? Então, aqueles valores nós vamos fazer no Excel já já. Então, vejam vocês. Nós vamos resolver lá no Excel para saber o valor mínimo, 117. O primeiro quartil aqui, se você olhar aqui, deu um pouco acima de 140, 142 miligramas por decilitro. O segundo quartil, um pouco mais que 160, 162. O terceiro quartil, 191. O valor máximo, 252. O valor mínimo, 117, ok? Aqui nós não calculamos se houve outliers ou não, tá? Então, só estou por enquanto mostrando, nós vamos fazer lá, tá? De acordo com o rotondário também, né? Aqui ele mostra como é feito os limites inferiores e superiores, que são respectivamente. Eu tenho que primeiro saber a diferença de Q3 menos Q1, essa diferença eu vou multiplicar por 1,5, aí eu tiro o meu primeiro quartil menos o que deu nessa diferença, 1,5 vezes essa diferença. E para o limite superior, Q3 mais 1,5 vezes o tamanho da diferença, ou o tamanho daquela caixa, né? Tudo bem? São chamados outliers. Aqui uma definição de outlier. Valor aberrante, ou valor atípico, né, de uma observação, indica um grande afastamento das demais séries, tá? Está muito fora dos padrões, tá? Inconsistente o valor, tá? Peguei na Wikipedia aqui. Valores não fisiológicos são valores não fisiológicos, ou seja, põe em risco a vida do paciente, tá? Então, apresenta uma posição da mediana entre primeiro e terceiro quartil. Foi o que eu falei agora. Aqui um outro exemplo de um box plot com outlier e com outro outlier. E aqui, dentro da caixa azul, 50% dos meus valores estão aqui dentro. Essa linha no meio é a minha mediana. Esse bigode aqui são 50, os 25% dos menores valores estão aqui. Os outros 25 próximos por cento estão aqui nessa diferença aqui, desse pedaço de caixa aqui, ó. Estão aqui todos espremidos aqui nesse tamanho aqui, que é sódio. Os outros 25% estão também aqui, os próximos 25%. E os outros 25% estão espalhados aqui. Se aqui é 25 e aqui é 25, dentro do azul nós temos 50% dos dados concentrados dentro dessa caixa azul, ou seja, desse intervalo até esse. Tá? O formato do box plot indica a sua distribuição simétrica. Se ele tiver essa característica, aqui ele está deitado, tá? Nós temos uma distribuição simétrica dos dados. Se ele tem aqui em pé, né? Essa parte aqui seria o valor mínimo, aqui o valor máximo. Então, veja que a minha mediana está mais deslocada para a esquerda. Então, nós temos uma distribuição assimétrica. Aí, todo o conjunto de valores tem a cauda à direita. Aqui, uma distribuição assimétrica ao contrário. Veja que a minha mediana, o meu Q2, está mais deslocado para a direita. Então, nós temos aqui uma cauda para a esquerda. Então, o desenho, o histograma seria esse. Aqui, uma distribuição uniforme, né? Se todos os valores são iguais, sem nenhuma variação. Tá? Uma interpretação do box plot, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está falando aqui, deixa eu mostrar já direto, depois vocês vão ler esse material com calma. Aqui eu tenho duas amostras, a amostra A e a amostra B, onde você percebe que a amostra A, o gráfico de box plot está inferior, e a amostra do box plot da amostra B está um pouco mais acima. E o eixo Y é um eixo de uma medida. Digamos aqui, então, que
o pessoal está tomando dois tipos de remédios no mercado, tá? Um grupo tomou o remédio que emagrece, perda de peso, e o outro grupo também tomou um outro remédio B, também que emagrece. Dois tipos de remédio, remédio A e B. Então, nós temos dois grupos homogêneos de pessoas, tá? Controlamos todas as variáveis dela, tipo idade, peso, todo mundo muito parecido com idade, peso, classe social, se tem alguma comorbidade, diabetes, colesterol, aí, hipertensão, só deixando igual o peso, digamos, né? Duas pessoas, dois grupos de pessoas, tá? Com N's parecidos, tá? Aqui pode ser 30 pessoas e 29, 28, o ideal é ser 30 e 30, o ideal, mas tudo bem. Que sejam duas amostras com um número de pessoas parecidas. Vejam vocês que aqui no eixo Y, isso aqui eu estou só querendo ilustrar, a quantidade de perda de peso, tá? Então, quanto vai de 0 até o tanto que você perdeu de peso. Percebe-se então que a amostra, quem tomou a amostra A perdeu menos peso, porque ó, aqui você perdeu menos. 1 quilo, 2 quilos, 3, 4, 5, 6 quilos. Perceba-se que a amostra B perdeu muito mais peso do que a amostra A, né? Digamos que vai de 0 a 10 quilos, digamos. Então, a amostra B, a grande concentração, 50% dos valores está concentrado aqui em torno de 2 quilos, 3 quilos. Digamos que vai de 0 a 10 aqui. A amostra B perdeu mais de 5 quilos, ó, mais da metade aqui, né? Digamos, metade de Y. Então, 50% dos valores está entre 5 e 7, 8 quilos aqui de perda. Então, esse remédio aqui perde muito mais do que esse, aparentemente, tá? Mas veja que tem uma região aqui, ó, essa região que eu quero mostrar para vocês, ó, uma região muito parecida, ó, que, ó, essa região, ambos, tem alguns indivíduos que se confundem nessa região, né? Mas o que se destoa no conjunto é a amostra B, em relação à amostra A, perdeu muito mais do que a amostra A. Tudo bem? Aqui é que mostra o gráfico box plot. Veja a amplitude, tá? Veja que os 50% dos valores tem um deslocamento mais para baixo aqui, ó. Aqui dentro da caixa, a mediana é um pouco mais para baixo, tá? E aqui nessa caixa, a mediana é um pouco mais para cima, entendeu? Então, aqui são 50% dos valores, mas os 50% aqui estão localizados mais aqui. E os 50% dos valores que estão aqui tem uma distribuição mais acumulada aqui, tá? Aqui os 25% dos menores, aqui nesse pedacinho, mais os outros 25, tudo aqui, tá? Dentro dessa faixa, os outros 25 aqui, aí os outros 25 nesse bigode superior até o ponto de máxima. Essa é a análise. Bom, então, tem um exercício aqui, ó, mais prático de fazer, um exercício comentado. Vamos fazer esse exercício porque ele é mais prático do que fazer aquele ali. Então, deixa eu comentar ele para vocês e logo na sequência nós vamos fazer ele juntos, tá? Ele seria aqui muito mais tranquilo. Então, em relação aos salários iniciais de graduandos de enfermagem na tabela abaixo. Então, estão aqui os salários dos graduandos. Para o Excel não faz muita diferença você colocar ele em ordem crescente ou decrescente. No caso crescente, nós iríamos colocar, né? Não faz diferença para o Excel. E a primeira coisa que eu vou fazer é ver o ponto de máximo, mínimo, primeiro, segundo, terceiro quartil, né? E o intervalo a diferença entre os quartis, tá? Os cálculos, tá? Para você fazer é a mesma coisa lá. Para encontrar o primeiro quartil, é 25% de 12. Nós temos 12 graduandos aqui, então 0,25 ou 25 sobre 100 vezes 12. O autor colocou 25 sobre 100, dá na mesma. 0,25 vezes 12, 3. Então, minha terceira posição. Tá? Terceira posição mais a próxima, porque deu um número inteiro. Terceira posição mais a próxima. Então, a terceira posição mais a próxima seria 2,350 mais 2,380 dividido por 2, ou seja, 2,365. Tá? Deixa eu pegar ela aqui. Ctrl C. Deixa eu
uma próxima planilha aqui, Ctrl V, aumentar um pouco. Deixa eu colocar isso daqui em ordem, menor para maior, pronto. Então, a nossa seria a terceira e a quarta posição dividido por 2, porque é a terceira posição no número inteiro. Então, terceira mais a quarta posição dividido por 2. Terceira mais a quarta posição seria aqui. Opa, peraí. Terceira mais a quarta posição dividido por 2. 2.350 mais 2.380 dividido por 2. Então tá aqui. 2.350 mais 2.380 dividido por 2. A resposta, 2.365. Tá? Essa é a resposta. Mesmo que não tenha lá, mas é essa. Meu primeiro quartil e o meu terceiro quartil. Ele quer saber o primeiro quartil ou 25 percentil, ou o terceiro quartil ou 75 percentil. Então é 75%, ou 0,75 vezes 12, deu o número 9. Também é um número redondo. Então é a nona mais a 10ª posição, dividido por 2. Então, nona e a 10ª posição são 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona e a 10ª posição. Então, 2.450 mais 2.550 dividido por 2. Por quê? Porque deu um número inteiro aqui. Então, nona posição mais a próxima posição inteira, sempre a próxima, dividido por 2. Então, deu 2.450, 2.550. Dividido por 2, 2.500. Tá vendo? É o que ele fez ali. Pois bem, então nós temos o Q1, a mediana. Ele não calculou aqui a mediana, né? Pulou a mediana para a gente. Mas a mediana aqui é 50% de 12, que é a 6ª posição mais a 7ª posição. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sexta, 2.390 com 2.420. Aqui, ó, 2.390 com 2.420. Se você for fazer, vai dar 2.405. Fazer a média, né? Entre esses dois. Somar esses dois e dividir por 2. Então, aqui ele colocou em ordem. Opa! Aqui ele colocou em ordem, igual que está aqui. Colocamos em ordem. Enfim. E nós estamos tirando agora Q1, Q2 e Q3. Tudo bem? Tá aqui. A amplitude interquartil é o 2.500 menos o 2.365. Tá? Então, vamos lá. O que está aqui feito novamente? Mesma coisa. A figura do gráfico, esse gráfico que eu coloquei, os valores aqui, ó, os 12 elementos, tá? Certinho numa régua. Veja que tem um aqui, um outro lá, mas isso ainda não caracteriza um outlier, tá? Então, vamos lá. 2.500 menos 2.365. Deu 135 a nossa amplitude interquartil, ou seja, a diferença entre o terceiro quartil, 2.500, e a diferença entre o primeiro quartil, 2.365. Tá? E agora eu vou saber os limites inferiores e superiores, porque tudo que for abaixo ou acima deles, respectivamente, é considerado outlier. Por isso que é importante saber. Então tá aqui. Então, qual que é a formulinha do limite superior? É o Q3 mais 1 vez e meio a amplitude interquartil. Bom, quem que é o meu Q3? Q3, 2.500, tá aqui. Mais, vamos fazer essa conta aqui, ó, 1 vez e meia vezes 135, que é a diferença entre o Q3 e o Q1, que foi feito aqui. Então, 1 vez e meia vezes 135, mais 2.500 já vai dar direto 2.702. Tem algum valor acima de 2.702,50? Tem. 2.800, que é esse daqui. Opa, então esse daqui é um outlier. Entendeu? Vamos fazer a mesma coisa agora. Então, nós vamos substituir agora, saber um outlier à esquerda. Então vai ser o Q1, primeiro quartil, menos, ó, aqui é Q3 mais, aqui é Q1 menos, pronto, só isso. O resto é igual.
uma vez e meia amplitude interquartil. Quem é o meu Q1? 2,365 menos 1,5 vezes 135, ou seja, 2,365 menos essa resposta, essa multiplicação vai dar 262,50, tá? Então, tem algum número menor que 262,50? 2,100? 2,200? 2, não tem. Não tem. Logo, em razão de 2,800 aqui, ó. Então, concluímos só que esse aqui é o outlier. Em razão de 2 ser maior, é um valor discrepante. Então, vou poder dar um enter aqui, né? Em razão de 2 ser maior valor, então só temos esse daqui como discrepante. Abaixo de 262, não temos. Abaixo desse valor não temos, acima desse valor nós temos 1, que é esse daqui. Então, nós temos valor discrepante. Se eu fosse desenhar isso no box plot, sairia assim, tá? No Excel não sai, tá? No Excel não sai. Por isso que, às vezes, existe certas limitações. Até tem como fazer, mas aí eu deixo aí para o pessoal tentar fazer, mas não há. Eu estimulo aí fazendo Minitab. Tudo bem? Então, esse é o gráfico. Veja, primeiro quartil. Então, vamos fazer uma análise. Aqui, qual que é o ponto de mínimo? O ponto de mínimo é 2,210. Então, 2,210. Pode ver aqui, ó. Na régua tá aqui, ó. 2,200, um pouquinho mais. Então, de 2,210 até essa primeira linha aqui, ó, que é o primeiro quartil, segundo quartil mediana, terceiro quartil, ponto de máximo, outlier. Então, essa primeira linha, esse primeiro bigode aqui, estão os 25% dos menores salários, que vai do ponto de mínimo ao primeiro quartil. Então, vai aqui de 2,210 até 2,365. Então, nós temos os 25% dos menores valores de tudo. Nós temos aqui os 25%, estão distribuídos aqui, nessa distância. Nesse daqui, ó, do primeiro quartil até a mediana ou segundo quartil, nessa distância pequenininha aqui, ó, que dá essa distância aqui, ou seja, do primeiro quartil até o segundo quartil, 2,365 até 2,405, nós temos mais 25% dos valores, tá? Distribuídos ali, eles estão mais apertados aqui dentro. Agora, os outros 25% estão aqui, ó, estão um pouco mais largos, estão um pouco mais folgados, estão um pouco mais afastados entre si aqui. Mas está aqui nessa região aqui, que vai do segundo quartil até o terceiro quartil. Ou seja, de 2,405 até 2,500, nós temos esses três, os próximos 25% maiores. Tá? Então, do Q1 de 2,365 até 2,500, nós temos 50% dos valores. Ó, daqui até aqui, de Q1 até o Q3, nós temos 50%, que está representado nessa caixa de cinza aqui, ó, tá? E aqui os 25% dos maiores valores, cortando o outlier, tudo bem? Então, vai do Q3 até o ponto de máximo aqui, digamos. Então, do meu Q3, 2.500 até... Bom, aqui não tem que colocar, a gente coloca aqui o 2.800, né? Mas são os 25% dos maiores valores, contando aí o outlier, tudo bem? Vamos tentar fazer isso daqui então lá no Excel. Tá aqui, né? Então, o que nós precisamos? O ponto de mínimo, vamos... Opa, o que eu fiz aqui? Vamos começar aqui, ó. Valor mínimo. Valor mínimo. Primeiro quartil. Quartil, ponto de máximo, ponto de máximo. Eu vou colocar aqui limite superior. Vou calcular ele também, né? Se tiver alguma coisa acima dele,
é considerado outlier e não ponto de máximo. Limite inferior, qualquer coisa abaixo dele será considerado outlier e não ponto de mínimo. Tudo bem? Então, mas para calcular eles, primeiro nós precisamos desses aqui. Então, o valor mínimo, vamos começar aqui. Então, mínimo, se você escrever min com acento, mínimo, ele já vai procurar aqui. Tá? Imagina se tivesse 52 aí. Você pode fazer com aquele outro lá. Por mim, 210. O Q1 igual quartil inc. Marca aqui. Pensa. Ah, sim, esqueci de colocar aqui ponto e vírgula no primeiro quartil. Preciso disso. A diferença é por causa do Excel Minitab, eles não, às vezes não se entendem, mas é válido. Quartil inc. Marco ponto e vírgula 2. Deixa eu fechar aqui a reunião, senão... terceiro quartil igual quartil inc, vírgula. Nós temos aqui isso. Tá? Eu vou colocar aqui a amplitude interquartil, vou colocar aqui, ó. Pera aí. Amplitude interquartil. Pode ser assim que se escreve. Não entende muito essas siglas não, tá? Qual que é a diferença entre o Q3 menos o Q1, tá? Nossa, aqui o nosso deu 102, cara. Deixa eu ver um negócio. Certo. Certo. O nosso N deu 12. Deixa eu dar uma olhadinha quando deu lá. Primeiro quartil, 2365. Segundo quartil, 2405. 2372, 2405, 2475. Terceiro, opa, 2500. Inc, mas se eu colocar X, dá 225. Inc, coloca, hein? Partiu. Bateu 2. O que 2? 2.500. Bom, vale 2.475. A diferença é uma diferença mínima, mas tem. 2.365. Bom, vamos seguir a metodologia, tá? Não tem problema. Vamos fazer de forma Excel, correto. Ponto de máximo igual máximo. Aí eu sei que estão pensando. 2.850. Limite superior agora. Quem que é o meu limite superior? O que fala? É igual o meu Q3 mais uma vez e meia vezes a diferença. Tá? Tá aqui, ó. Ele vai fazer o vezes primeiro, tudo bem? 2.628. Ah, 2.628, então existe a outlier. Vamos fazer o limite inferior. Igual é o meu Q1 menos 1,5 vezes amplitude interquartil. Tudo bem? 2.218. Tem algum valor menor que 2.218,75? 2.218. Não, menor é 2.210. Então, não é. Senão, seria o mínimo. Tá? Então, tá aqui. Nós temos já os valores. Bateu muito lá com o nosso Excel, com nossos cálculos, mas
podemos fazer. Essa diferença não vai desqualificar o seu trabalho. Tudo bem? Não desqualifica. Ok, gente? Então, com isso, nós temos os dados aqui. Tá? Enfim. Tá aqui. Opa. Pronto. Tá tudo certo agora. E aqui tem para você depois fazer alguns exercícios gerais aqui, né? Média, moda, mediana, primeiro, segundo, terceiro quartil, intervalo interquartil. Moda, só de curiosidade, acho que eu não coloquei a moda, né? Moda é o valor que mais se repete, não sei se vai ter aqui o comando mudo. Moda aqui, vamos ver. 2.380, que é duas vezes. Tá vendo? O comando é mudo, tá? Para moda. Aqui é só para. Você pode olhar, claro. Só você olhar aqui e ver que 2.380 que mais se repete. Duas vezes. Unimodal. Tivemos exercícios assim. Tá? Intervalo interquartil, pode fazer aqui, da maneira que você achar mais conveniente. Tá? E também depois, então você vai fazer desse primeiro aqui, de centímetros, 52, 40, aqui só estou numerando os bebês. Então aqui é 52, 48, 45, então você vai fazer para esse, calcula tudo isso aqui. Depois, também você vai fazer para peso. Então são dois exercícios. Depois você vai fazer para 3.300, 3.200, 2.950, calcular a mesma coisa para os dois, tá? É para peso, tá vendo? Pedindo aqui. E aqui um exercício comentado desses nossos aqui, ó. O mesmo, tá? O mesmo exercício aqui, feito como variância, tá? Achar o desvio padrão, tudo, né? Tá tudo. Também tá pedindo tudo, um exercício bem completo. Tudo bem? Então, e aqui também outros. Enfim, eu acho que aí nós já encerramos aí. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, estou aí para ajudá-los. Deixa eu fechar aqui. Opa, cancela. Para a gravação.